Boa noite, eu sou Célio, esposo da Joseli. Hoje estamos aqui para dar um testemunho de nossas vidas. Boa noite, eu sou a Joseli, esposa do Célio. Iniciei na caminhada cristã aqui na CCI em 98, depois de estar um tempo afastada dos caminhos do Senhor. A minha mãe se converteu aqui no ministério, ainda quando era a igrejinha, e assim na adolescência eu caminhei com ela até uma certa idade, né? A gente consegue estar junto com os pais, né? No caso, eu com a minha mãe e a minha irmã, mas tem um certo momento que a gente quer ir para novos ares, e assim foi comigo. Então, num certo momento da adolescência, eu não quis mais estar na igreja, participar das coisas, então eu me distanciei da presença do Senhor. Mas, em 98, graças a Deus, eu me reencontrei com o Senhor, e desde então eu continuo nessa caminhada. Foram longos anos sozinha, inicialmente, na perseverança de que um dia a minha família ia estar comigo aqui. E perseverando em oração, junto com a minha família, junto com os pastores, a pastora Gersa. Quando eu cheguei aqui, fui recebida por ela e pelo pastor Luíde, onde me aconselharam, a irmã Carmela também. E eu lembro que quando eu iniciei aqui, o Lucas tinha apenas 3 aninhos. E lá na igrejinha, eu lembro que numa quinta-feira, quando já tinha iniciado o curso de preparação de batismo, e o pastor chamou os irmãos para ir para o curso, eu saí rapidinho da igreja e a irmã Carmela foi atrás de mim. Filha, onde você vai? Eu falei assim, eu vou para a preparação de batismo. Ela falou assim, pode ir. E desse dia, então, a minha vida mudou completamente. Eu me lembro quando a gente estava indo no dia do batismo, quando a gente estava indo lá pro Coronel, na época que foi lá o meu batismo, junto com a irmã Cidália, com a Gessé, irmã da Salma, o Cláudio, né, pai da Miriam e da Dani, falou bem assim, você está preparada para morrer? Eu ainda não tinha o entendimento do que era aquilo. Eu falei assim, mas eu não sabia que eu tava. Não sabia, porque eu não tinha esse entendimento. Mas eu estava preparada para morrer. E eu fui recebida, porque o momento do batismo é a coisa mais deliciosa na vida de um cristão. Todos os batismos que a gente vai, parece que a gente quer se batizar novamente, né? E eu fui acolhida, fui recebida, recebi aquele abraço quando você sai pela irmã Carmela, onde ela me abraçou, me acalentou, e ela só falou assim para mim, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo se fez novo na minha vida. O meu casamento foi restaurado, renovado, a minha família estava sendo restaurada a partir daquele momento, 1998. E eu comecei um constante um crescimento na casa do Senhor. E o Célio ainda não vinha comigo, eu chamava ele não vinha. E infelizmente ele estava fora dos caminhos do Senhor, não conhecia ainda. Fazia algumas visitas, porém ainda não tinha aquele encontro, não havia tido aquele encontro com o Senhor. Mas eu estava perseverando e eu tinha certeza que Deus ia fazer a obra. Eu não sabia quando ia isso acontecer, mas a certeza eu tinha que isso ia acontecer. E a constância, a oração durou 10 anos. Em 2008, isso aconteceu. Aí isso aconteceu. Em 2008, eu tinha planejado uma viagem com uns amigos. E no decorrer dessa viagem, eu vou contar um pouquinho do que Deus fez. Nós estávamos indo para Cachoeira e no decorrer desse período de
viagem que a gente estava na estrada, eu senti a roda do carro solta. Nós estávamos com nossos amigos, aí a gente parou, olhamos e eu falei, não vai ter condições de seguir viagem. Aí Deus já começou a trabalhar na minha vida, na vida da minha família e dos meus amigos. Por quê? Sem essa condição de seguir viagem, a gente paramos no borracheiro e o borracheiro falou assim, realmente não vai ter condições, vocês vão ter que arrumar alguma pessoa especializada para poder fazer a rosca da porca da roda que estava soltando. E nisso nós começamos a correr atrás. Fomos ali em frente ao Extra, que tinha um rapaz que mexia com isso. E ele falou assim, não tem condições. Ele só deu uma apertadinha na roda e a gente falou assim, bom, vamos seguir viagem. Aí onde Deus começou a agir na minha vida. Que saímos do mecânico, chegamos em frente à Praça da Bíblia, a roda do carro cai. Aí não entendemos o porquê e o pra quê, né? E nisso, só quem estava ali dentro do carro com 2 famílias sentiu o impacto que foi tão grande. Nisso nós chamamos um outro amigo e ele veio, o socorro rapidinho. Tiramos a roda de liga leve, que ela é pesada, e colocamos a roda de ferro. E nisso, a Josi sentiu no coração de fazer uma oração para nós podermos seguir essa viagem. Ela fez a oração, tudo, e eu não sei o porquê que eu comecei a chorar ali naquele momento. E eu, por mim, já não ia mais nesse passeio. Mas eu falei assim, já que é da vontade de vocês, o mecânico deu a segurança que nós podíamos ir em segurança, que não tinha perigo. Fomos, chegamos lá na chácara da minha colega, em Tariri. Tinha uma cachoeira lá e a gente passou esse dia maravilhoso lá, mas assim, sempre pensativo do livramento que Deus deu para nossas vidas, porque você numa rodovia a 60, 70, 80 por hora e uma roda dessa cai, se solta, só Deus sabe o que poderia acontecer. E nisso teve um momento ali na cachoeira que a gente estávamos ali, e eu comecei a pensar, falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E no decorrer do dia, quando foi 5 horas da tarde, a gente já tinha combinado de estar todo mundo pronto para podermos ir para a inauguração da igreja de Peruíbe, a CCIP. E chegamos, um dia muito gostoso, uma noite maravilhosa, e ali teve o apelo de quem gostaria de aceitar Jesus. E sem eu mesmo esperar, eu já estava com a mão levantada, estava lá na frente, a pastora Gersa veio, me abraçou, aí veio a minha esposa orando por mim 10 anos para que isso acontecesse, e para a honra e glória do Senhor aconteceu, e eu estou aqui hoje, firme e forte na presença do Senhor. Nesse inteirinho aí depois dessa caminhada que ele aceitou Jesus, que foi no dia... Essa data foi muito marcante pra gente, foi dia 15 de novembro de 2008. Então, assim, não tem como esquecer. É a inauguração da igreja de Peruíbe. Eu lembro muito bem que no final do culto, depois que tudo aconteceu, aquela festa toda que teve, o pastor Cristiano já tinha falou assim que ele já tinha falado com o Senhor que se uma alma se entregasse a Deus naquele dia, para ele estaria muito feliz. E foi justamente uma alma que se entregou, que foi a vida do Célio. Amém. Então foi algo maravilhoso mesmo. Depois disso nós continuamos, nessa caminhada, e o Célio, nós sempre participativos, porque o Lucas é nosso filho,
mais velho, ele já participava do grupo de jovens. Nesse dia que nós estávamos em Tariri, o Lucas não estava com a gente, porque ele tinha o compromisso de estar com os jovens evangelizando no período da tarde, porque os jovens foram primeiro para convidar os vizinhos, né, da redondeza da igreja para estar lá na inauguração da igreja. Então nós sempre estávamos juntos, né, nas programações dos jovens, nos retiros. Então, sempre ajudando de alguma forma o pastor Dielson. Então, em todos os retiros, em todas as programações, tudo que se relacionava aos jovens, nós estávamos juntos. Não só porque o Lucas fazia parte, mas porque a gente também gostava, né? A gente teve aquele, como se diz, se aproximamos, né, dos jovens, e não só dos jovens, da liderança, que era o pastor Dielson, o Osmar, né? Sim. E os demais. Então a gente foi se achegando. A gente queria trabalhar, na realidade, né? Porque não adianta você estar só aqui, a gente queria trabalhar, na realidade. E nos achegamos, e com o nosso trabalho, estar sempre perto, ele nos convidou, né? Ele falou assim que nós, como ele já via aquele trabalho, ele passou ao pastor Luiz, que nos convidaria para sermos os obreiros, os colaboradores, para estar ali com ele. Nós fomos ungidos a obreiros, né, na casa do Senhor, e estamos aqui nessa caminhada juntamente com o pastor Dielson, ajudando sempre em tudo que é necessário, nas festividades, nos retiros, nos acampamentos, nos evangelismos. Então, estamos disponíveis para fazer a obra do Senhor, para fazer o ID do Senhor, porque eu vejo que, assim, o Senhor tem nos abençoado muito. Eu não digo financeiramente, eu digo assim, principalmente espiritualmente, né? O nosso crescimento espiritual, ele conta muito mais do que o financeiro. Então, eu acho que tudo que nós venhamos a fazer ao Senhor ainda se torna pouco diante da grandeza do que o Pai nos retribui. Então, é muito pouco ainda aquilo que a gente faz, então a gente pode fazer muito mais e devemos fazer muito mais ao Senhor. Então, essa é a nossa contribuição de hoje, nosso testemunho de vida, do pouquinho que nós podemos fazer para o Senhor diante da grandeza que Ele faz nas nossas vidas. Amém.